aqui para o nosso último painel o Lucas Tavares e o Newton Tavares também, ambos Tavares, agora estou me dando conta disso, as coincidências da vida, para que nós possamos encerrar com a França. Agradeço já e apresento o Lucas, que é advogado sênior da Campos e Campos, mestre em Direito Público pelo FMG, pós-graduado em Advocacia pelo IDDE, também graduado em Direito pela nossa escola, com intercâmbio na Université Lille 2. Newton Tavares, consultor legislativo da Câmara, na área de Direito Constitucional, doutor em Direito pela Université Paris 2, Panthéon-Sorbonne, e mestre pela Georgetown University. Portanto, temos aqui uma consonância bastante curiosa, e a palavra é com vocês. Bom painel. Inicialmente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Agradeço imensamente aos organizadores desse painel, em especial a professora Fabiana, de quem fui aluno e nutro um carinho muito grande. Agradecer ao meu quase-irmão, Dr. Newton Tavares, com quem eu compartilho essa mesa virtual, irmão de sobrenome, irmão de França, e me sinto muito honrado e feliz de falar sobre um sistema francês, um sistema de um país que me acolheu tão bem no período acadêmico da minha vida. Me sinto honrado também porque creio que falar de política no mundo ocidental é obrigatório a gente falar de França, em razão das influências que tem no Brasil e em todo o mundo ocidental considerado. Pois bem, tentando ser o mais breve possível, já estamos no final do painel do dia de hoje. A França, assim como no Brasil, seu sistema legislativo, ela adota um parlamento bicameral, tem um Senado, a Câmara Alta, sediada no Palácio de Luxemburgo, e o equivalente à nossa Câmara dos Deputados, lá é chamado de Assembleia Nacional, que seria a Câmara Baixa, sediada no Palácio de Bourbon. Quando eles se juntam, que para nós seria o Congresso Nacional, lá é chamado de Congresso do Parlamento, e de forma muito chique se reúne no Palácio de Versalhes, que cabe a eles votar a revisão da Constituição, a audição de declaração do presidente da República, nosso querido Emmanuel Macron, a autorização de adesão de um Estado à União Europeia, a destituição do presidente da República. Nesse último caso, ela não fica chamada de Congresso do Parlamento, ela se chama de Corte Suprema. E tendo sido um dos objetos da obra elaborada no nosso trabalho, Regimentos Parlamentares do Mundo, a arquitetura dos parlamentos dos países abordados, no caso do Senado e da Assembleia Nacional Francesas, a arquitetura adotada foi o semicírculo, ou lá chamado o hemiciclo. Por quê? Por influência do período clássico greco-romano, em que se dava primazia à visibilidade e à acústica local, ele buscando eliminar quaisquer sinais de hierarquia ou de maior primazia em hierarquia mesmo entre um político com relação a outro, tentando colocar todo mundo no mesmo nível. Eu queria apenas fazer uma breve menção ao período histórico do parlamento francês, ali retomando um pouco as nossas aulas da história francesa, ali dos jacobinos e girondinos, que todos nós já estudamos, ali do 1789, Revolução Francesa, o pântano, montanha, planície, que todos nós já estudamos muito, mas sem entrar muito aprofundadamente nessa questão. Vamos lembrar lá em 1789, os representantes do terceiro estado, de mais de 90% da população francesa, inauguraram então um poder legislativo de fato
na França revolucionária, e aí começamos, de fato, a falar na inauguração, nos primórdios de inauguração dos ideais de uma república. Para aqueles que não sabem, na França atual, na França contemporânea, fala-se em 5 repúblicas. Desde 1958, a França vive a chamada Quinta República. Nesse período, se fôssemos colocar em um gráfico de expressão de poder do legislativo francês, teríamos um ápice de picos e vales de poder, de expressão do poder do legislativo, em que o ápice seria com cada uma das repúblicas francesas e o vale com cada um dos golpes sofridos após as repúblicas francesas, com cada um dos golpes de Napoleão Bonaparte, depois Luiz Napoleão Bonaparte, e como o francês tem um histórico de revoluções e protestos, a gente pode falar assim, revolução com república, golpe, revolução, golpe, revolução, golpe. Cada revolução com uma república proclamada, nós temos uma exaltação do poder do legislativo, com o poder dado ao povo, seguida de um golpe que exaltava um poder monárquico, um poder concentrado no executivo, que acabava com o poder do legislativo, seguida depois de um outro período com uma instauração de uma nova república, e tudo isso a gente vê na nossa cabeça um gráfico com um pico de poder do legislativo, um vale do poder do legislativo, um pico de poder do legislativo, um vale do poder do legislativo, até chegarmos em 1958, subindo ao poder o general Charles de Gaulle, um herói da Segunda Guerra Mundial, se tornando presidente, que instaurou um governo híbrido, um governo semipresidencialista, no qual ele nomeia como primeiro-ministro, chefe do governo, chefe de gabinete, um deputado escolhido do partido majoritário, que vai ser, então, chefe de governo, junto com ele, presidente. E nisso, então, começa esse governo híbrido que está, desde então, em conjunto, mantendo uma certa estabilidade no governo. Isso inaugurou a Quinta República, em 1958. A estabilidade que está desde então, depois de todo esse gráfico de picos de poder, em que legislativo e executivo não conseguiam chegar a um consenso. Eu fiz essa breve história porque eu queria chegar nessa figura do primeiro-ministro, esse chefe de governo que foi instaurado a partir de 1958. Por quê? Porque com a Constituição atual, com o governo instaurado, a República instaurada desde 1958, nós temos uma situação em que as leis podem ser propostas, as leis são instauradas tanto pelas casas legislativas, Assembleia Nacional e Senado, quanto pelo chefe de governo, que é o primeiro-ministro. Que foi criado pela Quinta República, pelo general Charles de Gaulle, que é a figura que vem dado certo desde então, que quebrou com esse gráfico de ápices e picos do poder, quebrando entre executivo e legislativo. Mas então, eu vou chegar lá, que esse poder, essa divisão de poder, ela está estabelecida tanto na Constituição Francesa quanto nos regimentos internos das casas legislativas. Mas antes de chegar nesse ponto propriamente dito, que eu acho que seja o mais interessante nesse webinar, que é sobre regimentos parlamentares, apenas fazendo um breve à parte, a composição, eu acho interessante mencionarmos a composição das casas parlamentares, porque elas são muito similares, ela é muito similar com a composição das casas parlamentares brasileiras. Por exemplo, tanto a Assembleia Nacional quanto o Senado são compostos pela mesa,
que nós vemos nas casas parlamentares aqui brasileiras. A mesa que nós temos nelas o presidente, os vice-presidentes, e temos nelas, por exemplo, os administradores, são chamados de questeurs. Vou falar um pouco à frente o que são os questeurs, e os secretários. Temos os presidentes com funções similares aos presidentes aqui no Brasil. Temos aqui uma novidade, a Conferência dos Presidentes. A Conferência dos Presidentes ela é convocada pelo presidente da Assembleia Nacional. E ela vai contar, além dos presidentes, com os vice-presidentes, os presidentes das comissões permanentes, o de uma comissão especial e os presidentes dos grupos. Os grupos que são o equivalente às bancadas que nós vemos aqui no Brasil. E a Conferência dos Presidentes, interessante mencionar aqui, eles vão se ater à ordem dos trabalhos dos plenários em cada semana. Eles estão vinculados à ordem do trabalho, à ordem do dia, para tentar solucionar qualquer intercorrência que haja, para evitar que aquela rotina da semana, aquela rotina diária, possa ser prejudicada de alguma forma. E aí você tem também os administradores. O que os administradores ou os questeurs, eles fazem? Eles cuidam da questão orçamentária, da questão financeira, vão cuidar do bolso, ali das mesas, do Senado, da Assembleia Nacional. Você tem os grupos parlamentares, que é a institucionalização das bancadas, por exemplo, que a gente tem aqui no Brasil. Você tem as comissões, da mesma forma que a gente tem aqui no Brasil, são divididas em permanentes, especiais e mistas, tanto no Senado quanto na Assembleia Nacional. Você tem a ordem de quais são as comissões permanentes devidamente separadas, com um número máximo de comissões permanentes que você pode ter em cada uma delas. Salvo engano, um máximo de 8 comissões permanentes em cada uma das casas. Mas apenas essa parte que eu quis fazer de forma bem breve em relação por conta do tempo também que nós temos, e já quero pular para o processo legislativo em si, que deveria ser o nosso ponto mais importante nessa apresentação. Enfim, como eu disse, a criação da figura do primeiro-ministro, o chefe do governo, ela é importante porque ele divide com as casas legislativas a função da iniciativa legislativa. Quando a iniciativa legislativa ela parte das casas parlamentares, ela é chamada de proposta de lei. E a proposta de lei ela vai versar sobre direito das pessoas, liberdades públicas, direitos civis, direito penal, direito processual penal, regulamentar organização judiciária, moeda, regime eleitoral, imposto, servidores, nacionalização, atuação governamental, no caso, as CPIs, e o que eles chamam de question au gouvernement, que são as interpelações ao governo, que é perguntar para o primeiro-ministro o que está acontecendo. Basicamente, convocar o primeiro-ministro e os demais ministros a prestar esclarecimento, assim como tem essa previsão na nossa Constituição. Mas a Constituição francesa veda, como proposta de lei, a diminuição de recurso público e a criação ou o aumento de despesa pública. Ou seja, Senado e Assembleia Nacional não podem fazer proposta de lei sobre diminuição de recurso público e criação ou aumento de despesa pública. Por sua vez, quando uma iniciativa legislativa parte do primeiro-ministro, ela não é chamada de proposta de lei, ela é chamada de projeto de lei. E ela tem inicialmente uma fase que vem do Poder Executivo. Além de ela partir do Poder Executivo, que é do primeiro-ministro, ela é deliberada pelo Conselho de Ministros francês após um parecer do Conselho de Estado. E só depois dessa fase é que ela é apresentada à mesa de uma das assembleias. Quando eu digo uma das assembleias, no plural, pode ser ou o Senado ou a Assembleia Nacional. Agora,
qual das mesas das assembleias que ela pode ser apresentada pelo primeiro-ministro. Qualquer uma. O primeiro-ministro tem prerrogativa de apresentar para a mesa que ele quiser. É um poder que ele tem, essa prerrogativa. Ele tem apenas duas exceções. Digamos assim, duas exceções, que são projetos de finança e financiamento de seguridade social devem ser submetidos primeiramente à Assembleia Nacional. Projetos sobre organização das coletividades territoriais devem ser apresentados para o Senado. Agora, os outros projetos de lei, que são apresentações de emendas ou proposições que impliquem redução de receitas públicas, ou criação, agravamento de despesas governamentais, legislações de finanças, ratificação de tratados ou acordos internacionais e financiamento da Seguridade Social, o primeiro-ministro tem liberdade para apresentar em qualquer das mesas que ele quiser. E ele pode determinar não apenas em qual caso ele quer que se inicie a tramitação do projeto, mas ele pode submeter as emendas, exigir a votação em bloco, a urgência e a prioridade que ele quiser impor. Estudos já mais antigos mostram que grande parte das iniciativas legais vinha do Poder Executivo, do primeiro-ministro. Salvo engano, eu me lembro bem que nesse artigo que foi publicado nesse livro, um estudo da década de 90, assim, já mais antigo, um estudo de um autor francês da década de 90, colocava que cerca de 90% das leis aprovadas na época vinham do governo, do primeiro-ministro. Não estou atualizado agora, nos anos de 2020, como está essa porcentagem, mas anos 90, cerca de 30 anos atrás, 90% haviam partido do primeiro-ministro. Bom, nesse sentido, quais seriam as principais espécies legislativas? Também não varia muito de como é feita essa diferenciação aqui no Brasil. Vejamos, existem as leis constitucionais, que muito se assemelham às emendas constitucionais aqui no Brasil, que são as leis que modificam, revogam ou complementam as disposições da Constituição. Gente, eu estou vendo aqui que, infelizmente, o meu tempo se esgotou. Vocês podem me interromper quando quiser, mas se puderem me conceder apenas um tempo só para eu encerrar as espécies legislativas aqui. Fique à vontade. Vou tentar acelerar aqui, colocar no modo 2.0 meu áudio. Temos as leis constitucionais que se assemelham às emendas, as leis referendadas, bem brevemente, que elas não são adotadas pelo parlamento, mas por um referendo. Temos leis orgânicas, que elas têm uma particularidade constitucional bem interessante, até engraçadinho, que a Constituição francesa determina como leis orgânicas aquelas que a Constituição determina que são orgânicas, exatamente assim, orgânicas são as leis que a Constituição dizem ser orgânicas, mas que na leitura elas são muito similares ao que a nossa Constituição dizem ser leis complementares, que demandam um quórum diferenciado, e elas especificam e aplicam dispositivos constitucionais como modo de organização e funcionamento dos poderes públicos mais específicos, e com uma diferença também que elas determinam a maioria absoluta para aprovação. E temos leis ordinárias, que são leis que o artigo 34 da Constituição francesa determina para uma série de matérias, que é basicamente todo o resto que sobrou. Eu gostaria de fazer menção a elas, porque a Constituição fala que elas são aprovadas após a navette. A navette é um apelido que eles dão para o processo de aprovação da lei,
E eu digo que é um apelido porque o Dr. Newton deve se lembrar, quem já foi à França também vai saber. Quem já pegou um ônibus na França que vai do aeroporto para a rodoviária, ou da rodoviária para o aeroporto, pegou uma balsa que atravessa de um lado para o outro do Rio, isso é uma navette. A navette é esse meio de transporte que vai de um lado para o outro nesse movimento pendular. E a navette é exatamente, no processo legislativo, uma lei que saiu da Assembleia Nacional, foi para o Senado, fizeram uma emenda, voltou para a Assembleia Nacional, fizeram um outro ajuste que voltou para o Senado, um outro ajuste, voltou para a Assembleia Nacional, outro ajuste, e ficou nesse vai e vem o tempo todo. Isso é uma navette, é esse movimento pendular. Nas leis ordinárias, esse é esse movimento pendular. E diferentemente no Brasil e na França, isso pode continuar ocorrendo indefinidamente na parte específica das leis ordinárias. Apenas para terminar essa minha apresentação, eu queria falar brevemente que, assim como existe no Brasil o direito de obstrução usado pelas minorias, existe no sistema francês o direito de oposição como técnica legislativa, até mesmo para impedir a navette como forma de postergar indefinidamente a tramitação dessas leis ordinárias. Eu elenquei 4 formas como direito de oposição dessas técnicas legislativas. Uma é elencada no artigo 61 da Constituição, como estratégia levantada tanto pelo presidente da República, pelo primeiro-ministro, pelo presidente de cada casa, ou por 60 deputados ou 60 senadores, que podem encaminhar para o Conselho Constitucional uma lei que já tenha sido deliberada, mas que ainda não tenha sido promulgada, a suscitação de possível inconstitucionalidade da lei. Então, antes de ela ser efetivamente promulgada, ela fica no limbo até o Conselho Constitucional julgá-la devidamente constitucional ou inconstitucional. A outra é o levantamento pelo primeiro-ministro de algum projeto de lei dele, alguma iniciativa legislativa dele, o levantamento de uma comissão mista paritária, quando a lei esteja em uma navette, ele constitui uma comissão mista paritária por membros da Assembleia Nacional e do Senado, e essa comissão mista deverá votar em caráter definitivo o projeto de lei, a sua iniciativa legislativa, não vou entrar em detalhes, por conta do meu tempo já há alguns minutos estourado. Um outro procedimento como forma do direito de oposição é um procedimento chamado procedimento simplificado, em que, antes da iniciativa legislativa ser apresentada, ela já é solicitada como procedimento simplificado, antes de ser levada para deliberação em comissão. Isso serve para acelerar os trabalhos parlamentares, porque ela é entregue já limitando a apresentação e a discussão das emendas. E existe também a figura do voto bloqueado, em que o governo apresenta o seu projeto como voto bloqueado para evitar que o texto entregue seja alterado em sessão pública, ou seja, ele vai ser analisado sem poder ser emendado ou alterado de qualquer forma, vai ser votado sem poder ser alterado. São as Lucas, nós vamos ter que encerrar e deixar essa parte aí para o debate, dado ao tempo. Agradeço imensamente, nem gosto muito de fazer isso, mas considerando o nosso tempo muito restrito, nós vamos ter que passar para a próxima etapa. Te agradeço já. Obrigada pela encerrar no ponto final. Peço desculpas e agradeço. Bom, estão todos me ouvindo? Eu agradeço o convite para participar e parabenizo o Lucas pela exposição. Eu também estudei na França e eu fiz, em particular, um curso específico na Escola Nacional de Administração sobre o regime parlamentar francês, né? E é uma coisa muito interessante. Uma nota principal na cultura jurídica francesa é o que eles chamam de legicentrismo, né? Uma reverência muito grande ao parlamento, que foi fundado
durante a Revolução Francesa como uma luta contra a monarquia do antigo regime. Então, há um respeito muito grande pelo parlamento e uma relação bem diferente do parlamento com o juiz constitucional, que, né, o equivalente do Supremo lá é o Conselho Constitucional, onde há uma deferência muito maior ao parlamento. Ele é visto como realmente a expressão pura da soberania popular, e é preciso ter muito cuidado quando você diz que o parlamento não pode fazer alguma coisa. Então, acho que, para pegar um pouco o gancho com a situação atual do Brasil, onde os poderes estão numa tensão crescente, a França, o Conselho Constitucional, ele tem uma característica de se mostrar bastante deferente em relação ao parlamento, que é visto como, digamos, o pináculo da democracia deles, né? Em função do tempo muito curto, eu tinha preparado algumas observações a partir do texto que o Lucas escreveu no livro, mas eu vou tentar destacar o que eu acho mais importante. O que me chamou muito a atenção na França é as soluções que ele tem para o impasse legislativo, né? Como é um regime parlamentar e o que o governo propõe no parlamento precisa ser aprovado, porque senão cai o governo, eles têm diversas soluções criativas, não só para fazer com que o processo legislativo caminhe, mas como para verificar depois que a lei é editada se funcionou ou não, né? Então, a questão da navette, né, dessa ida e volta entre a Câmara e o Senado, né, a Assembleia Nacional e o Senado, eles criaram coisas muito inteligentes, eu acho, que é a comissão mista paritária, né? Quando, depois de 2 votações em cada casa, não se chega a um consenso, pode-se criar a comissão mista paritária, o governo pede, né, que vai propor um texto de consenso que vai ser submetido novamente às 2 casas, né? Então, isso agiliza muito o processo, ao contrário do que nós temos aqui, leis que tramitam durante 20 anos. Né? A emenda constitucional 45, por exemplo, que eu assessorei na Câmara, ela foi proposta em 92, ela foi promulgada em 2004. Né? Então, isso na França não acontece. Se não me falha a memória, a média de tramitação, aliás, o máximo de tramitação que eles admitem lá é 6 meses. Em 6 meses a lei tem de estar aprovada e promulgada, senão ela para. Então, eu vou pedir ao Lucas que aprofunde um pouco e fale um pouco da comissão mista paritária e também do direito a falar por último da Assembleia Nacional, porque ainda existe esse recurso para o Executivo. Ele pode pedir que a Assembleia Nacional feche o debate, ela simplesmente prevalece sobre o Senado e a lei entra em vigor. Então, eu acho isso muito interessante e é útil, talvez nós pudéssemos tirar lições desse processo francês, né? Uma outra coisa que eu acho muito interessante é a capacidade de fiscalização do parlamento francês. A comissão de mérito que examina o projeto ou a proposição de lei antes de ela entrar em vigor, 6 meses depois, examina novamente se o governo regulamentou a lei para que ela funcione, e 2 anos depois ela examina novamente se funcionou, se deu certo, quais foram os resultados. Né? Se o Lucas puder falar um pouco sobre isso, eu acho que isso é interessante, porque nós não temos essa cultura de verificar a implementação da legislação. Né? Se legisla aqui aos borbotões, sem prestar atenção se a lei pegou ou não pegou, que, aliás, é uma coisa muito brasileira. Né? E, por último, a divulgação do direito positivo. Né? Existe um site chamado Legifrance, que tem absolutamente tudo ligado a um determinado diploma normativo. Você vai achar jurisprudência, você vai achar a própria lei, você vai achar, inclusive, um guia de legística, né, de como preparar textos legislativos. Eles têm uma cultura muito forte nesse campo. Então, são minhas 3 observações a respeito do tema, que é muito vasto e o tempo é muito curto, mas se o Lucas puder explorar algumas dessas coisas que eu falei aqui, acho que vai ser interessante. Perfeito. Bom, com relação à comissão mista paritária, isso é de fato interessante, porque a navette, ela de fato ela dá a sensação de que é ad eterno, que fica essa transição entre a Assembleia Nacional e o Senado. Mas, como o Dr. Newton falou, depois de 2 vezes que passa por Senado ou
pela Assembleia Nacional, o primeiro-ministro, ou, no caso, os presidentes das duas assembleias, ele pode convocar a reunião de uma comissão mista paritária, baseado, só no artigo 45 da Constituição Francesa, e quando ele faz essa convocação, nenhuma alteração do texto apresentado pelo governo ela é admissível, a não ser quando o próprio governo concorda com essa alteração. Aí, nesse caso, a comissão ela trabalha os textos que já foram aprovados pelas duas assembleias em busca dos pontos já igualmente aceitos. Quando eles chegam a uma redação idêntica, aí já não tem mais necessidade de voto dentro da comissão, é mais um acordo consensual. Contudo, tendo a necessidade de voto sem que se chegue a um consenso entre os 7 deputados, os 7 senadores que vão compor essa comissão mista paritária, aí você fala que a comissão falhou. E tendo a comissão falhado, o governo, no caso o primeiro-ministro, ele pode solicitar à Assembleia Nacional, nesse caso só a Assembleia Nacional, que ela decida definitivamente. Ou seja, falhou a comissão mista paritária, você volta exclusivamente à Assembleia Nacional com palavra final, e ela vai decidir definitivamente, e de preferência, a partir do último texto votado na comissão mista. E aí você encerra a situação com base nisso. E esse ponto que o Dr. Newton levantou também da divulgação da lei foi uma questão que a gente levantou no artigo, eu e a Juliana, que elaborou junto comigo esse estudo do regimento da França, que a gente reparou nos nossos estudos lá na época, 2016, 2017, como que era acessível, de fato, fazer a pesquisa legislativa e como que era transparente acessar os estudos sobre a elaboração legislativa na França. Como que funcionava o trabalho dos deputados e dos senadores na França, como que estava, em que pé estava. A gente levantou até nas referências bibliográficas como ficava transparente. A gente clicava no link, a gente tinha um acesso como se fosse um Google Street View dentro do Senado, dentro da Assembleia Nacional, a gente estivesse andando do lado dos deputados, do lado dos senadores, e víamos passo a passo as tramitações, isso 5 anos atrás. Então, realmente, fica bem transparente essa questão. A divulgação é bem transparente. O problema, a gente até levantou, o problema, a barreira que a gente encontra, naturalmente, é a linguística. Para quem não fala francês, essa é a única dificuldade. Mas o uso da tecnologia deles é um avanço com relação ao que a gente encontra hoje aqui no Brasil. Qualquer outro ponto, doutor Newton? Me perdi aqui, desculpa. Eu acho que a gente pode passar a palavra para a organizadora, porque nós já ultrapassamos nosso tempo. Era a questão da fiscalização, né? Mas eu acho que a gente pode responder isso depois por mensagem, né? Não, eu não sei se a organizadora pode retomar a palavra para concluir. Sim. Tá bom. Nós já passamos o nosso tempo. O painel é muito interessante. O sistema francês ele traz, de fato, umas propostas de soluções para impasses institucionais agudos, e merece realmente uma leitura atenta e uma reflexão. Aqueles comentários que não foram feitos até agora, eles podem ser feitos como estamos fazendo até o presente momento nos nossos canais no YouTube. Então, seria interessante ouvir um pouco mais
do Newton, né, que na verdade pensou algumas das suas considerações, e bem como as falas finais do próprio Lucas. Eu gostaria de convidar todos para o nosso painel final amanhã, onde teremos Canadá, Uruguai e Noruega. E lembrando que toda a nossa programação está sendo exibida em 4 canais. O canal da Lesf, Interleges, Sindleges e do Observatório. Muito obrigada a todos e todas que nos assistiram até agora, e não deixe de prestigiar e participar do nosso evento também amanhã. Muito obrigada.